Bom dia para todos. Passando aqui essa manhã para trazer para você uma palavra de encorajamento para o dia de hoje. Eu acredito que a forma de nós usarmos as palavras, eu acredito através das escrituras, que a forma de nós usarmos as palavras pode nos ajudar ou pode nos prejudicar. Nós vamos ter uma sequência aí de devocional agora, aprendendo a usar as palavras, tá bom? Palavras têm poder sobre as nossas vidas. Não é poder de ficar falando as coisas e as coisas virem acontecer, não. Mas a forma de nós usarmos as palavras tem poder para nos ajudar ou para nos prejudicar. Então, nós vamos estar numa sequência aí, tá? E esse tema de hoje, nessa manhã, eu vou dividir ele para hoje e para amanhã, tá? Então, você segue aí para você não se perder. No livro, e assim, a maioria dos versículos aqui eu vou só ler, que eles não precisam nem de explicação. É aquilo que eu já falei para vocês em outros momentos. O livro de Provérbios, o livro de Tiago, o livro de Eclesiastes, são livros que nos ensinam muita coisa sobre a nossa vida prática aqui, tá? Então eu vou estar aprendendo, né, junto com vocês aqui mais uma vez no livro de Provérbios. Então eu vou estar lendo alguns versículos. E não vai ser necessário nem estar explicando não, porque o versículo por si só já é muito claro para nós. Provérbios 14, versículo 3 nos fala assim: as palavras do insensato trazem o castigo que ele merece, mas os sábios são protegidos pelos seus lábios. Então aqui já nos fala o quê? A palavra tem poder para ser uma vara que castiga, e a palavra também tem poder para nos proteger. Aquilo que eu falo tanto pode me castigar, e aquilo que eu falo tanto também pode me proteger. Olha aí a seriedade da coisa. E em Provérbios 27, 14, diz assim, Provérbios 27, 14. A bênção dada aos gritos cedo de manhã é recebida como maldição. Então, primeiro, nós lemos lá em Provérbios 14, 13, que a palavra pode ser uma vara para me castigar e a palavra pode me proteger. Ou seja, ela se volta, ela é produtiva. A palavra tem poder para produzir castigo na minha vida, ou a palavra tem poder para produzir proteção na minha vida. A palavra produz no sentido de que a forma que eu a uso, tá? E aqui agora está dizendo, isso aqui é muito interessante, a bênção dada aos gritos cedo de manhã é recebida como maldição. Aqui nos ensina que há um momento e a forma adequada para você abençoar uma pessoa. A forma adequada como você faz e o momento certo para você fazer. Aqui está dizendo que, tipo assim, vou te dar um exemplo. De manhã, cedo, a pessoa está lá dormindo. E você já chega gritando de forma extravagante na vida daquela pessoa, desejando para ela um bom dia. Você estava até desejando para ela algo bom, né? Alguma coisa boa, um bom dia. Mas a forma que você fez aquilo, a pessoa ainda estava dormindo. E você chega lá gritando. A forma que eu faço isso é recebida como uma maldição e não como uma bênção. Então aqui já está me ensinando que eu posso até querer algo bom, falar algo bom para a pessoa, mas precisa ter a hora certa e a forma correta de falar. Eu poderia ter esperado aquela pessoa acordar. Na hora que aquela pessoa já tivesse acordado, eu fosse então até lá e desejasse para ela um bom dia, uma forma, né, de falar suave, agradável para ela. Aquela pessoa iria receber aquilo como bênção, mas eu não fiz no momento certo e nem na forma certa, correta. Aquilo foi recebido como uma maldição, tá bom? Então, o que nós dizemos pode afetar a minha vida e afetar a vida das outras pessoas.
Nós vamos mudar a palavra afetar. A palavra afetar é muito forte, a gente olha assim, é muito forte, né? Aquilo que eu falo pode impactar a minha vida e impactar a vida de outras pessoas. Olha para você ver a forma de duas palavras que eu falei para você e soa de uma forma, né? A forma que eu falo afeta a minha vida, afeta a vida das outras pessoas. Dá uma impressão minha assim, né? Agora, se eu trocar a palavra, né? A forma que eu falo vai impactar a minha vida e vai impactar a vida do outro. Tá vendo? Palavras diferentes e que é recebida de forma, né, diferente, tá bom? Então, a palavra aí vai ter esse poder, tá bom? O livro de Provérbios, ele dá grande atenção e foca muito na questão das palavras, o que eu vou dizer e a forma que eu vou dizer aquilo. Provérbios foca muito nisso, por quê? Porque ele sabe que a palavra tem poder para impactar tanto a minha vida como a vida daquelas outras pessoas, tá bom? Então, o livro de Provérbios aqui foca muito nisso aí, tá? A forma que nós usamos as palavras, ela tanto pode nos levar para as alturas ou como pode nos empurrar para baixo. Eu e a vida daquelas pessoas. A palavra que eu uso na vida das pessoas pode levar ela, né, a subir ou então pode empurrar ela para baixo, porque as palavras são produtivas, tá? Nós vamos nos aprofundar aqui no livro de Provérbios, aprender com o livro de Provérbios 4 padrões comuns de uma expressão oral. Todos nós, todos os seres humanos, usam desses 4 padrões. Só que 2 padrões devem ser seguidos. Aprender e a praticar. E 2 desse padrão devem ser rejeitados, mantido bem longe de nossas vidas. Mas todos nós usamos os 4 padrões. Mas hoje nós vamos aprender qual que nós devemos seguir para produzir e impactar a vida das pessoas e qual que nós devemos rejeitar para não empurrar aquelas pessoas para baixo, trazer sofrimento tanto para elas como para nós. Palavra tem poder para castigar e palavra tem poder, né, uma vara de disciplina para castigo e palavra tem poder para proteger. O primeiro padrão, olha para você ver, são 4 padrões. O primeiro padrão que nós vamos aprender aqui agora, ele se divide em 3 pontos. Nós vamos aprender 1 hoje e 2 amanhã, tá? Então, o primeiro padrão é língua controlada, né? A pessoa que controla a sua língua, ela segue 3 pontos na vida dela. Então, o primeiro padrão de expressão oral, né, é o que? A língua controlada. E ela segue 3 pontos aqui. Primeiro, essa pessoa que tem a língua controlada, ela pensa antes de falar. Primeiro padrão, língua controlada. Primeiro ponto aqui nessa língua controlada, o que ela faz? Como que essa pessoa que tem a língua controlada reage? Ela pensa antes de falar. Vamos lá para Provérbios 12:16. Aqui o que eu falei, eu vou só estar lendo para vocês, tá? Vocês anotem aí depois, se quiser aprofundar um pouquinho mais. Provérbios 12:16. O tolo logo explode de raiva, porque qualquer motivo. Mas o homem sábio nunca perde a cabeça e ignora um insulto. Então, o primeiro ponto para o primeiro padrão de uma língua controlada é a pessoa que ignorar a ofensa. Ela não se ofende com facilidade, né? Aí diz aqui, ó lá, o tolo logo explode de raiva por qualquer motivo, mas o homem sábio nunca perde a cabeça e ele ignora os insultos. Então ele pensa antes de falar. Ele está sendo insultado? Ele pensa antes de falar. Ele falou, eu não vou responder a esse insulto. Segundo, Provérbios 13:3.
Quem toma cuidado com as suas palavras protege a própria vida, mas quem fala demais acaba arruinando a sua vida. Então, a pessoa que pensa antes de falar, ela protege a sua vida. Agora, se ela não pensa antes de falar e fala o que dá na ideia, ela vai arruinar a sua vida. Tá vendo como é que a palavra ela é produtiva? Tanto para proteger como para arruinar. E Provérbios aqui 15, 1. Uma resposta amiga e delicada acalma o furor. Pensa antes de responder. Mas quem responde com raiva provoca ira. Tá? O versículo 4 agora. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. A língua falsa, mentirosa, ela tem poder para esmagar o espírito da outra pessoa. Então aqui está dizendo, está mostrando para nós a diferença de uma palavra gentil, pensa antes de falar, fala uma palavra gentil, em vez de falar uma palavra ríspida. Né? Fala uma palavra suave, isso não significa ser falso. Você falar uma palavra suave não significa que você está sendo falso. Significa que você está pensando qual palavra você vai usar e faz uma escolha em usar uma palavra suave, uma palavra gentil. E o versículo 28 nos fala assim: o justo pensa bem, não pensa uma vez só, mas pensa bem antes de responder. Mas o perverso vai falando suas maldades sem pensar no que está dizendo. Provérbios 17, 14. Começar uma discussão é como a primeira rachadura numa represa. Por isso, procure fazer as pazes antes que a discussão comece. O início de uma discussão é como uma rachadura, numa represa. Agora você imagina, é abrir as comportas da represa. Uma palavra maldita, uma palavra que não foi escolhida, ríspida, que eu não pensei antes de falar, tem poder para abrir as comportas de uma represa. Aí nós já sabemos qual a consequência, né? Depois 27 e 28 fala assim: 27 e 28, estava errado aqui. O homem que tem conhecimento sabe ficar calado. Quem mantém a calma é sábio. Até o tolo passa por sábio se ficar calado e se controlar suas palavras. Perecerá uma pessoa com discernimento. Parecerá uma pessoa com discernimento. Perdão. Então está dizendo aqui que até o tolo consegue vigiar suas palavras. Imagina você que é sábio, você que é justo. Até o tolo se passa por inteligente, como um homem que tem discernimento. Por quê? Ele conseguiu naquela hora ficar calado. Aí as pessoas vão olhar para ele e falar: opa, é um homem inteligente, mas ele é tolo. Mas ele pôs em prática, em algum momento da vida dele, ele pôs em prática o quê? Pensar antes de falar. E ele consegue alcançar um testemunho ali de sabedoria. Então, até o insensato, se ele vigiar, o tolo, se ele vigiar, ele consegue. Está escrito aqui que ele consegue. Então, nós também conseguimos. Nós, pela ajuda do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, também conseguimos vigiar a nossa palavra. Então, o primeiro ponto aqui é a pessoa que pensar antes dela falar. Vai evitar muito problema na vida dela. Muito estresse e muita confusão. Antes de começar uma discussão, vai lá e faz a paz. Pensa antes de falar se aquela palavra que você vai falar não vai causar uma discussão tremenda e vai abrir as comportas de uma represa e você vai colher depois dessa ação. Amém? Vamos orar? Pai querido, te louvamos e te agradecemos por essas instruções do dia de hoje, nesta manhã. Que possamos aprender com ela e colocar em prática e sermos homens e mulheres sábios que pensam antes de falar, no nome de Jesus.